Bem, tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Estamos abrindo essa live aqui rapidamente para termos um pequeno papo rápido neste lindo sábado, este sábado maravilhoso que Deus fez para nós nos alegrarmos e regozijarmos nesse sábado, neste dia. Aliás, já aproveitando, não é esse o assunto que eu vou falar, mas você sabe o que significa o sábado? Biblicamente falando, o sábado surgiu como um mandamento de Deus, ficou assim conhecido. E descansarás ao sétimo dia, portanto, o sábado. Isso se tornou uma regra, uma lei, nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, para os povos ou o povo que seguia a lei de Deus, de guardar o sábado como um mandamento. Não deixou de ser um mandamento, que tudo que Deus fala é um mandamento. Mas o fato é que o significado do sábado quer dizer descansar, descansar das obras, descansar da semana que passou, descansar para contemplar, descansar para ver a obra que foi feita de Deus na nossa vida, para agradecer, para gerar esse sentimento maravilhoso de gratidão pela vida que Deus dá, que Deus mantém, dos desafios que passaram, das coisas que foram feitas, das realizações que foram feitas. Mas o fato é que a gente não descansa. A gente, no verdadeiro sentido do que deveria ser o sábado, não como somente um mandamento, mas a grande verdade é que a gente não descansa. A gente continua preocupado, mesmo em dias de folga, mesmo em tempos de férias, continuamos afobados, preocupados, pensando no que não foi feito na segunda-feira, no que eu vou fazer na próxima segunda-feira, no que eu vou fazer hoje, como é que eu vou me divertir, como é que eu vou usar meu tempo, como é que eu vou passar o dia, como é que eu vou passar o final de semana, e outros também que continuam trabalhando, vão ter uma folga durante a semana, enfim. A gente não descansa, e isso foi o propósito de Deus, produzir esse descanso contemplativo. Mas o que eu quero falar neste sábado maravilhoso, porque este sábado, ele é um sábado muito interessante. Eu sou cristão, sou um cristão praticante e sou ministro, inclusive, do cristianismo, de uma igreja cristã, né, por vocação, sigo assim a minha vocação através deste ministério, como nós chamamos. Mas o que eu quero realçar é que para o cristianismo, esta semana que se inicia amanhã, este é o último dia da semana que está terminando hoje, né? Mas a semana que começa amanhã, ela é a semana mais importante para a vida cristã, no sentido do que ela representa, do que ela traz. E eu estou com o propósito de todos os dias dessa semana, começando hoje, mas todos os dias de domingo ao outro domingo, ou seja, de amanhã até o outro domingo, eu quero fazer uma live bem cedo. Estou pensando aí umas 6h30 da manhã, todo dia, fazer essa live relativa àquele dia na vida do principal personagem da vida cristã, por isso que leva esse nome cristã, que é Jesus Cristo. Então, essa semana marca a redenção, marca o ato de Jesus, redentor, que ele começa a viver lá em Jerusalém, no domingo. Já começou no domingo, que seria amanhã, né? Hoje, então, eu já quero começar dizendo assim, dando esses fatos que possam produzir reflexões para nós. Na sexta-feira, Jesus chega próximo a Jerusalém, ou seja, ontem, mas ele vinha de uma caminhada gloriosa, maravilhosa. Jesus tinha feito grandes milagres, milagre de cura de cego, milagre de ressurreição de gente que morreu, e ele vinha atraindo multidões com ele, e ele estava indo para
Jerusalém, que vai ser o palco dos fatos finais do seu ministério e do surgimento, então, desse poder maravilhoso na terra que Jesus Cristo trouxe. Mas, enfim, então é sexta-feira, ele está chegando e ele vai ficar na casa dos seus amigos Marta, Maria e o Lázaro, que ele tinha ressuscitado, inclusive, e essa fama o precedia, ele se hospeda lá. Portanto, num sábado como hoje, como todos naquele lugar estavam guardando o sábado, não havia atividade, não havia nada disso, mas havia uma grande expectativa para aquela Páscoa, que vai começar na quinta-feira. E havia uma grande expectativa, havia peregrinos do mundo inteiro, fora os peregrinos da própria região, ali do Oriente Médio, principalmente judeus, devotos, que criam no Deus de Abraão, que era adorado no principal lugar de adoração daquele tempo, daquele povo, que era o templo em Jerusalém, o magnífico templo em Jerusalém, que era administrado pelos judeus que ali faziam seu sacerdócio, ali funcionava toda a vida religiosa, até política. Os principais, os nobres, todos estavam ali concentrados em função da vida naquele templo, porque ele era o centro da atenção nacional e dos milhares de pessoas que eram devotas, mas que não residiam ali, residiam nas várias regiões do Império Romano, residiam em regiões distantes, que nesta época de Páscoa peregrinavam até Jerusalém para adorar, para fazer um sacrifício, para louvar a Deus, Então era um tempo, a cidade de Jerusalém estava lotada de peregrinos, estava lotada de pessoas, nas hospedarias, até mesmo ranchos, acampamentos, estradas afora. Você pode imaginar a magnitude que era isso. Então, neste momento, Jesus está se aproximando com a nítida decisão de ir para Jerusalém, para entrar em Jerusalém. Então veja, isso tudo está congregando sentimentos, pensamentos, crenças, a fé. Aqueles que seguiam Jesus desde a Galiléia, que viram esses milagres todos, que vinham com ele, estavam naquela expectativa, é a Páscoa, é agora que Jesus vai se revelar como Messias, o mundo inteiro vai saber. Então havia muita expectativa. Seus inimigos também estavam de olho nele, porque a sua fama tinha crescido e chegara antes. Todas as vezes que Jesus ia a Jerusalém, tinha debate, tinha acusação, tinha perseguição contra ele pelos principais religiosos que o invejavam, que não gostavam da popularidade dele e não gostavam principalmente do seu ensino, do que ele pregava, que ia contra aquilo que eles ensinavam, porque eles tinham deturpado a palavra de Deus, e Jesus encarnava, ele é a própria palavra de Deus encarnada, é assim que nós cremos. Ele não era só um comunicador do texto bíblico, ele não era só um pregador como eu e outros, que conhece a palavra de Deus ou conhece alguma coisa e prega, ensina ali. Não, ele encarnava aquilo tudo que fora revelado através das Escrituras e a própria pessoa divina, o Filho de Deus. Então, tudo isso ia contra aquilo que eles tinham deturpado, ensinado durante muito tempo, para manter aquele sistema que eles mantinham em Jerusalém. Então, eles não gostavam de Jesus, não gostavam da presença dele, e essa época de Páscoa, com essa vinda de Jesus, com essa fama toda, é o seu terceiro ano de ministério, é o seu último ano, está chegando e está vindo, havia toda essa expectativa, e então nós vamos ver nos próximos encontros aonde isso vai levar. Nos próximos dias aqui, nós vamos, nessas horas que eu falei, amanhã, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e até o próximo domingo, que nós comemoramos o domingo da ressurreição. Amanhã é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo ele entrou, na segunda ele volta, na terça, e tudo isso nós vamos ver dia a dia, cada dia, na segunda, na terça, cada acontecimento deste, mas até o ápice,
que a sua crucificação na sexta-feira e o silêncio do sábado e a sua ressurreição no domingo. Então, é um tempo muito importante para a fé cristã e eu quero, não só no meu ministério na igreja, com os nossos irmãos que congregam conosco e os que nos visitarem neste período, mas eu quero também deixar aqui com os amigos, compartilhar as maravilhas desta revelação maravilhosa de Jesus, principalmente em relação a esse tempo chamado Páscoa. Então, que Deus abençoe seu dia, que você tenha um descanso maravilhoso. Aliás, veja, eu comecei falando sobre o significado do sábado, só que em Jesus, este sábado ele vai tomar a dimensão total, porque não é só assim, eu descansar, eu fazer esse esforço e descansar. Esforço para descansar, pois é, hoje em dia você deve saber disso, que para descansar a gente tem que se esforçar, por causa das preocupações, da ansiedade, né, dessa correria da vida, nossa mente, etc. Porém, nós, pela primeira revelação do sábado, digamos assim, como descanso, é mandamento, nós vamos descansar, isso é muito bom para nós, maravilha para eu me recuperar, para continuar adorando, contemplando, sendo grato por tudo, vivendo uma vida de gratidão e não de sofrimento, e etc. Porém, com Jesus, esse descanso tomou um vulto muito maior do que simplesmente recuperar energias para continuar. E eu acho que a gente vai falar disso também aqui, para não gastar mais o tempo, né, nesta live. Nós vamos procurar também alguns sentidos para isso, que essa dimensão que esse sábado toma agora. Que descanso é esse? Do que devo descansar? Então Jesus produziu o verdadeiro sábado para nós. Que maravilha! Então, que este seu sábado seja um sábado de descanso integral. Que Deus te abençoe e até as próximas lives aí. Agradeço aos amigos e amigas que entraram com a gente aqui, sempre estão presentes, Taninha, Juvenal, o professor Gui, meu amigo, o professor Gui, está falando lá de longe, o Fernando, o Daniel, o Prince, meu aluno, abraço Prince, abração aí para todo o ADM 3, né? O Fernando, é isso aí. Um abraço a todos e um bom sábado. Deus abençoe. Obrigado.